Bom dia! Vamos começar nossa análise aprofundada de hoje. A ideia aqui é decifrar o que os grandes players estão pensando antes mesmo do mercado abrir. A gente vai conectar o cenário macro-global com a microestrutura de opções para, no fim, montar um plano de jogo bem claro para o dia. Os operadores institucionais, eles não trabalham no escuro, né? Eles já começam um dia com um mapa bem detalhado. Um mapa que é construído com dados globais e com a estrutura do mercado. E é exatamente esse mapa que a gente vai analisar juntos agora. Para entender o dia de hoje, a nossa história começa bem longe daqui, do Brasil. Ela começa com forças globais muito poderosas que estão ditando o ritmo para todos os mercados emergentes, sem exceção. Olha só, os dados mais recentes que saíram dos Estados Unidos vieram muito fortes. Inesperadamente fortes, na verdade. E isso forçou o mercado a recalcular a rota toda. Na prática, enterrou qualquer esperança de corte de juros no curto prazo. E o ponto crucial aqui é que isso drena a liquidez global. Aquele dinheiro que, em outro cenário, estaria buscando mercados de maior retorno, como o nosso, aqui no Brasil. E essa frase, juros altos por mais tempo, ela é a chave de tudo. É o novo mantra do mercado. Significa que aquela era do dinheiro fácil, que sempre acaba beneficiando mercados como o Brasil, entrou em pausa. Isso muda completamente o cálculo de risco e retorno para todo mundo. O nosso primeiro termômetro global é o índice dólar, o famoso DXY. Quando ele sobe, como a gente vê hoje, é um sinal claro. O capital global está correndo para a segurança da moeda de reserva mundial. E essa fuga para a segurança tem um custo, e quem paga a conta são os ativos de maior risco, como as moedas dos emergentes. O segundo ponto de atenção é o rendimento do título americano de 10 anos. Ele está ali perto de 4,5%. Isso é um retorno considerado livre de risco que compete diretamente com qualquer investimento aqui no Brasil. Para o capital global, a decisão de vir para cá fica bem mais difícil. Ok, agora que a gente entendeu o cenário lá fora, vamos ver como essa tempestade global desembarca aqui no Brasil, um país que, claro, também está lidando com seus próprios desafios internos. Uma das principais fontes de dólar para o país, o carry trade, está cada vez menos lucrativo. Pensa bem, com a Selic caindo por aqui e os juros americanos parados lá no alto, aquele prêmio para investir no real diminuiu, e diminuiu bastante. O resultado é um fluxo menor de dólares entrando no país. Então o resultado é esse. O Brasil está sendo espremido dos dois lados. Por fora, a gente tem a pressão de um dólar forte. E por dentro, as nossas incertezas fiscais e políticas. É literalmente o cenário perfeito para a aversão a risco aumentar. Mas nem tudo é só manchete e macroeconomia. O mercado de opções nos dá uma espécie de mapa secreto. Um mapa que mostra os principais campos de batalha do dia para o contrato futuro de dólar, o WDO. Para entender esse mapa, tem um conceito fundamental, o Gamma Flip. Pensem nele como se fosse o nível da água numa represa. Acima desse ponto, o mercado tende a ficar mais calmo, mais contido. Agora, se o preço cair abaixo dele, é como se a comporta se abrisse, e a volatilidade pode explodir, acelerando muito os movimentos. E é aqui que a teoria vira prática. Se a gente olhar a tabela, o preço atual, o spot, está em 4,976. Ele está perigosamente abaixo do nosso limiar de volatilidade, o Gamma Flip, que está lá em 5,014. O que isso nos diz? Nos diz que o mercado já está numa zona onde os movimentos para cima podem ser muito rápidos e muito bruscos. E esse gráfico, o índice de pressão do dealer, ele confirma essa leitura. Ele mostra exatamente onde os formadores de mercado, os dealers, estão mais expostos. Notem o pico de pressão bem ali, na zona entre 5,100 e 5,150, que bate certinho com o nosso put wall e o max pain. Essa vai ser a principal trincheira de briga do dia. Agora vamos mudar o foco. Vamos sair do dólar e olhar para o contrato futuro do nosso índice, o Ibovespa, o WIN. Vamos ver como uma análise parecida revela as zonas críticas dele também. Para o índice, o nosso foco vai ser no Max Pain. Esse é um nível que funciona quase como um imã para o preço, sabe? Especialmente num dia como hoje, que não tem uma direção muito clara. E aqui no índice a história é bem diferente. O preço atual, em 196.630, está colado nesse ponto gravitacional do Max Pain, ali em 196.194. Ao mesmo tempo, ele está muito, mas muito longe do Gamma Flip, que está lá em 208.295. A tradução disso tudo é um mercado sem combustível para volatilidade, com uma tendência enorme de ficar preso, amarrado em torno desse ponto de equilíbrio. Esse gráfico de risco de PIN, ele basicamente desenha essa concentração para a gente. Cada uma dessas barras representa o risco financeiro concentrado num preço de exercício de opção. O pico gigante que a gente vê em torno da região do preço atual só confirma.
O mercado está fortemente posicionado para que o preço termine o dia por aqui, nessa zona magnética. Certo. Então, como é que um trader porcional pega toda essa informação e transforma num plano de jogo único, coerente, para operar o dia? A tese institucional para o dia de hoje se resume a 3 passos bem lógicos. Começa no macro global, desce para a pressão local e termina num viés direcional muito claro. É exatamente assim que uma análise completa vira uma estratégia acionável. E esse mapa operacional é nossa conclusão. É a tradução de toda análise em níveis de preço claros, prontos para serem usados. A estratégia está bem definida. Para o dólar, no WDO, o plano é buscar compras nos recuos, ali na zona de suporte. Já para o índice, o IN, a estratégia é vender nos repliques na zona de resistência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. O que vai mandar no dia de hoje? Vai ser a grande narrativa macroeconômica ou serão esses níveis técnicos da microestrutura que vão vencer a batalha? A resposta, como sempre, vai se desenrolar na tela.